Senadores próximos ao presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, aconselharam ele a avançar com a sabatina do indicado do presidente Lula para o Supremo Tribunal Federal. Nós estamos falando, então, do chefe da Advocacia Geral da União, Jorge Messias. Ele foi indicado pelo Palácio do Planalto em novembro do ano passado para poder ocupar a vaga que foi deixada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que se aposentou da corte. A apuração é da coluna da Milena Teixeira e, por isso, quem vai trazer as informações sobre tudo isso que vem acontecendo é a própria Milena Teixeira. Ela vai nos contar aí porque os parlamentares querem que Alcolumbre finalmente paute a sabatina de Jorge Messias. Finalmente, porque desde novembro já é tempo, né, Milena? Tem muito tempo. E uma dúvida, o presidente Lula já mandou a carta da indicação de Jorge Messias? Bom dia, Marília. Bom dia, nossa audiência. Começando a responder a sua dúvida, não, ele ainda não enviou essa carta, mas diante de sinalizações aí que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, vem dando, a previsão, segundo aliados do presidente Lula, é que ele envie essa carta nos próximos dias. Então, o presidente Lula tem dito ali aos seus aliados, ao núcleo mais próximo, que ele vai enviar essa carta que formaliza na prática a indicação do hoje ministro da AGU, da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, para o STF. Lá em novembro, há 4 meses, o presidente Lula sinalizou, né, disse publicamente que ia indicar na época o Jorge Messias para o STF. Mas o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele mostrou resistência, vem mostrando resistência há pelo menos 4 meses diante do nome de Messias. Por que ele mostra essa resistência, Marília? Porque o candidato dele, que ele queria emplacar, né, se a gente puder falar assim, nessa vaga do STF, é o senador Rodrigo Pacheco, que é ex-presidente do Senado. Então, o Davi Alcolumbre queria emplacar, né, o Rodrigo Pacheco nessa vaga do Luiz Roberto Barroso lá no STF, mas o presidente indica o Jorge Messias, que é um nome de confiança dele, né, há muitos anos, o Jorge Messias. Então, ele divergiu do Davi Alcolumbre. E por que Davi Alcolumbre importa tanto nesse processo aí de Jorge Messias virar ou não ministro do STF? Porque por mais que um presidente da República indique algum nome para ser ministro, né, da Corte, precisa passar pelo aval do Senado Federal. Então, o nome de Messias vai precisar passar por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, que é o colegiado mais importante da Câmara, hoje presidido pelo senador Otto Alencar, e depois ainda precisa passar pelo plenário do Senado Federal. Então, diante das resistências que o Davi Alcolumbre vinha mostrando desde novembro, o presidente Lula optou por, olha, eu não vou mandar mensagem para botar o nome do Messias lá e a gente perder. Seria, inclusive, uma derrota muito grande para o governo. Então, esse processo está travado desde então. Jorge Messias vem fazendo sinalizações, né? Fazendo um beijamão ali, conversando com o senador aqui, conversando com outro senador, para conseguir ter o apoio, o voto desses parlamentares. Mas, ainda assim, o nome dele tem muita resistência no Senado Federal, especialmente, claro, por parte da oposição. Mas ele também já conversou ali com integrantes do PL, chegou a tentar marcar um café com integrantes da bancada do PL, justamente para conseguir esses votos, Marília. Só que agora, 4 meses depois, né, integrantes do Centrão, dirigentes ali do núcleo duro de partidos do Centrão, passaram a aconselhar que Alcolumbre paute a sabatina de Messias e jogue para a plateia, né, para que os senadores decidam. Claro que a gente sabe que o Davi Alcolumbre tem uma influência muito grande dentro do Senado Federal, então o que ele fala ali, geralmente os senadores costumam ir atrás mesmo, né, do que ele fala. Ele influencia muito ali, orienta muito ali, né, é o presidente do Senado, é um movimento natural que isso aconteça. E então, diante disso, a gente tem hoje, né, o Centrão ali já falando, olha, Alcolumbre, pega mais leve, pauta isso, não deixa para depois da eleição, não. E o presidente Lula dizendo aos seus aliados que vai, sim, enviar, então, essa mensagem que formaliza a indicação de Jorge Messias
para a STF. A gente vai ter que acompanhar, Marília, nos próximos dias os desdobramentos, o que deve acontecer, o beijamão que o Messias deve continuar fazendo, se vai ter voto ou não suficiente, mas o presidente Lula depende muito da boa vontade do Davi Alcolumbre para que o nome do Messias passe. Dúvida, será que essa pressão que esses parlamentares, né, que está ali sugerindo ao Alcolumbre pautar essa sabatina de Jorge Messias, tem a ver ali também para poder tirar o foco um pouco sobre CPMI do Master, porque a gente vê o nome de Alcolumbre também, vez ou outra, tomando protagonismo nessa situação do Master, seja para poder prorrogar a CPMI, seja porque tem alguém lá do Estado ligado ao Alcolumbre que tem relação ao Banco Master. A gente pode fazer uma certa ligação por conta disso, para ele pautar e assim o assunto Jorge Messias, o assunto sabatina no STF possa tomar de conta e deixar um pouco de lado o Master? Então, a gente sabe que uma coisa está unindo o governo ao Alcolumbre nesse momento, que eles não querem prorrogar a CPMI do INSS. E nenhuma CPI, na verdade. Alcolumbre, porque sabe que pode chegar ali aliados dele, né, ou até mesmo, enfim. Ele vem se mostrando, inclusive, irritado com essas investigações relacionadas ao Master. E a gente sabe que o presidente, em relação à CPMI do INSS, o presidente Lula tem uma preocupação muito grande com seu filho, o Fábio Luiz, né, o Lulinha, que é citado nas investigações aí, da CPMI do INSS no escândalo do Master. Então, Marília, o que a gente tem hoje são essas duas questões aí unindo, né, o Davi Alcolumbre e o governo. Os dois têm muito interesse em não prorrogar as comissões e tem vários fatores também, não só por isso, né. A gente está em ano eleitoral, então a avaliação dos senadores é que tudo que pinga, assim, que prejudica, né, a imagem dos senadores, dos parlamentares, em termos de CPI, né, porque a CPI sempre prejudica muito quem está no governo, isso é uma avaliação deles, mas também ali pode prejudicar alguns personagens para as eleições de outubro. Então, a gente vê hoje o governo muito interessado que a CPI que a comissão não continue aí os trabalhos, né? Em não prorrogar mesmo o trabalho da CPMI do INSS, e a gente tem o Davi Alcolumbre também querendo barrar a CPMI. Tanto que a aposta dos senadores ali, das pessoas mais próximas a ele, é que ele não deve fazer a leitura, né, do relatório, essa leitura para prorrogar a CPMI, a avaliação é que ele vai jogar aí, vai esperar a decisão do STF mesmo, né? Vai jogar então para a corte definir, mas tanto o governo nesse momento quanto o Davi Alcolumbre, os dois têm interesse em não prorrogar os trabalhos das comissões, cada um, claro, por questões próprias. Seja o governo ali por conta do Lulinha, o Davi Alcolumbre por causa das investigações que podem chegar nele, ou em aliados também, né? E também por causa esse ano é um ano de eleição, né? Por causa de outubro, da disputa eleitoral, Marília. É isso. Vamos então, Milena, agora atravessar